Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David aqui. E nessa nossa terceira unidade vai ser o que a gente vai falar sobre a medula espinhal, né? Enquanto o nosso encéfalo, né, ele tem a substância cinzenta mais na periferia e a substância branca mais, né, na medula do nosso encéfalo aqui, a gente vai ter o contrário na medula espinhal. A medula espinhal ela vai ficar protegida aí pela coluna vertebral, e isso aí, né, ela vai se estender até próximo ali o cóccix, que vai formar a cauda equina, e aí é o que a gente tem aí, né, as ramificações, né, vai sair da medula espinhal, as ramificações, as terminações nervosas para formar o nosso sistema nervoso periférico. Então, quando a gente tem no encéfalo, na periferia, substância cinzenta, e na medula, né, a substância branca, na medula espinhal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa inversão. Né? Eu acho que eu falei errado, eu acho que eu falei no encéfalo, a medula substância cinzenta, e na periferia, e substância branca na medula. Agora, na medula espinhal, ela vai ser, né, ao contrário. Ela vai ter substância branca em toda a periferia e a substância cinzenta, né, ela vai ser mais na área medular. Então, quando eu falo de medula, não é medula espinhal, certo? Eu estou falando da medula. Quando eu falo de periferia e medula, é o quê? A parte mais externa é periferia, certo? É a área cortical, e a parte mais interna do órgão ali é a parte medular, certo? Tem, para você não confundir. Então, quando eu falo do encéfalo, a parte cortical, a parte de fora, a periferia, ela tem a substância cinzenta, e a parte medular, ou seja, a parte mais interna do cérebro, ela tem o quê? Ela tem a substância branca, certo? Então, você consegue diferenciar o que é substância branca e substância cinzenta. Então, quando você fala assim, quando você ouve, por exemplo, numa notícia que a pessoa ela perdeu massa cinzenta ou massa encefálica, né? Então é muito comum ver a galera o dito popular, né? O senso comum falando o quê? Ah, perdeu massa cinzenta. O que é massa cinzenta? É o nosso encéfalo, certo? Por quê? Porque o encéfalo ele vai ter substância branca e substância cinzenta. Já a medula ela tem mais na parte cortical, na parte, né, da periferia, substância branca, e na parte medular ela tem substância cinzenta. Isso é uma forma de da medula se organizar. Então, a partir da medula vai sair todos os nervos que a gente tem, então todas as terminações nervosas vão chegar até a medula, ser processado e levado para o encéfalo. Quando eu pego, por exemplo, isso aí a gente pode estar falando de um arco reflexo, certo? O que é o arco reflexo? É quando você leva, tem aquela pancadinha assim, né, na parte anterior do joelho, que sua perna levanta sozinha, isso é o quê? Um arco reflexo. A sua medula espinhal, ela está agindo, né, ela está processando aí informações. Então, a informação é processada lá na medula, e o nosso corpo faz um movimento. Então, o movimento ele é tão rápido que ele acontece antes mesmo dessa informação chegar no nosso cérebro, né, dela ser processada aí pelo nosso sistema nervoso central, né, pelo encéfalo. Então, isso é o arco reflexo, quando você leva aquele, né, tem aquela pancadinha assim na frente do joelho, sua perna levanta, isso é o arco reflexo. O movimento é muito mais rápido, processado mesmo ali na medula, e a informação acontece, né? O movimento acontece antes mesmo dessa informação chegar no nosso encéfalo aí. Então a gente tem aí diversas formas, né, da medula, né, diversas ramificações aí de nervos periféricos acontecendo e saindo aí a partir da medula espinhal, certo? Observa aí o material de vocês, ele está bem mais detalhado, ele está bem mais completo aí, e espero vocês na próxima aula. Até mais! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje na unidade 3 a gente vai falar um pouco aí sobre as sinapses, as informações que são passadas de neurônio para neurônio. Então, se eu quero abrir e fechar a minha mão, por exemplo, preciso, né, mandar essa informação para o meu neurônio motor, esse neurônio motor vai executar o movimento juntamente com o meu sistema nervoso, juntamente com o meu sistema muscular, com o meu tecido cartilaginoso, os ligamentos, tudo isso aí vai fazer este movimento,
beleza. Mas como é que a gente consegue observar quais são os tipos de sinapses que a gente tem, dessas informações que a gente tem? A gente vai ter aí sinapse elétrica e a gente tem as sinapses químicas. Sinapse elétrica, ela vai mandar a informação diretamente para o citoplasma de uma outra célula. Beleza, mandou, tá feito. Agora, a sinapse química, ela vai ser um pouco mais complexa de entender, obviamente, porque ela vai depender aí de informações químicas, né, relacionadas, de alguma substância química relacionada a essa informação. Então, a sinapse química, ela vai ser transportada, ela tem aí a membrana pré-sináptica, ela tem a fenda pré-sináptica e membrana pós-sináptica. Então, você tem todas essas estruturas. Ou seja, o corpo celular do neurônio vai receber uma informação, vai mandar para outro neurônio através do axônio, certo? Então, se tiver mielinizado, essa informação vai sendo, né, propagada aí, chegou nos dendritos lá, que vai se comunicar, os dendritos se comunicam com outro neurônio, esses neurônios, né, os dendritos aqui que vão formar membrana pré-sináptica, pós-sináptica e fenda sináptica. Então, quando eu falo de membrana pré-sináptica, essas informações, eles vão ter aí alguns, né, vão ter a vesícula, certo? Vão formar vesículas aí, e essas vesículas são propagadas de um neurônio para outro, né, pelas membranas pré-sináptica, fenda sináptica e a membrana pós-sináptica. Você tem essas informações sendo propagadas aí. Ok, só que eu preciso de neurotransmissores para propagar essas informações, certo? Então, esses neurotransmissores aí, eles vão agir para algum tipo de situação específica. Nem todo neurônio, nem todo neurotransmissor, ele vai agir para qualquer coisa. Então, você tem neurotransmissores para situações específicas. Então, você tem o acetilcolina, você tem o glutamato, você tem o GABA, você tem a dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina. Tudo isso aí, né, são neurotransmissores que vão agir de alguma forma. Então, vamos lá. Se eu falo aqui dos mais conhecidos, adrenalina. Imagina que você está subindo, né, uma montanha russa. Na hora que você está subindo a montanha russa, você começa a ficar mais agitado. Por quê? Porque nessa agitação você sabe que após essa subida, o carrinho vai despencar de uma vez naquele trilho, certo? Isso aí, à medida com que esse carrinho vai subindo, que vai chegando mais perto da descida, a sua adrenalina vai aumentando, né? O hormônio de adrenalina, ele vai aumentando, ele vai deixando o seu coração mais acelerado e você vai ficando no estado de excitação muito maior. Isso aí, né, a gente tem o neurotransmissor agindo dessa forma. Então você tem essas informações acontecendo aí e você tem essas situações. Então você tem uma situação X específica acontecendo, a subida da montanha-russa. Você tem a liberação desse hormônio, da adrenalina, que é um neurotransmissor, ele vai agir em alguns órgãos alvos, coração, né? Esse coração, os batimentos começam a acelerar. Então você tem a outra aqui, histamina. O que é uma histamina? A histamina, ela vai ser um neurotransmissor aí que vai agir contra reações alérgicas, ou, né, vai agir aí nas situações alérgicas, na verdade. Né? Então eu tenho aí a histamina, a liberação de algumas células sanguíneas, né, que são os granulócitos aí, os granulócitos das células sanguíneas, por exemplo. Né? Então você comeu alguma coisa que não podia, sei lá, você é alérgico a camarão. De repente você comeu algo com camarão e não sabia. As suas células sanguíneas, que são os chamados de granulócitos, liberam alguns grânulos aí, liberam os grânulos no seu organismo, e você tem a informação da histamina. Por quê? Porque a histamina, ela vai agir, né, como esse sinal de alerta. Por quê? Porque você vai começar a inchar
as mucosas, você começa a se coçar, tudo isso aí é decorrente dessa situação, certo? Então são neurotransmissores que estão aí agindo dessa forma em órgãos-alvos, certo? Justamente para te dar um alerta, por exemplo, né, que é o caso aí da histamina. Histamina você vai ter associado aí com os grânulos das células, e tudo isso aí vai agir de uma forma específica no seu corpo. Isso é a sinapse química que a gente está falando, certo? Então você tem aqui outra situação, que é o potencial excitatório e inibitório. Então, quando vai ser excitatório, quando o neurônio ele precisa, né, ela vai ser chamada excitatória aí, ó, quando eles diminuem aqui, ó, eu até anotei para vocês aqui, ó, diminui a probabilidade de a célula pós-sináptica gerar um outro potencial de ação. Então você tem essas células excitatórias, ela vai excitar quando? Quando você tem outra informação para mandar. Você tem inibitório, quando você apaga, né, você inibe de fato essa outra informação que vai ser propagada aí para o seu neurônio, certo? Então, é basicamente isso que a gente já falou. Então, você tem a sinapse, você precisa mandar informações. Se for a sinapse elétrica, ela vai mandar diretamente para o citoplasma de outra célula. Se for a química, ela vai precisar aí de uns neurotransmissores. Você tem essa fisiologia da informação chegando no corpo celular, passando por todo o axônio, chegando no dendritos, formando fenda pré- e pós-sináptica, e a fenda sináptica também, para elas passarem, né, essas vesículas passarem de uma célula para outra. E alguns neurotransmissores, né, os neurotransmissores, na verdade, eles agirão em órgãos específicos, que é o caso da adrenalina que eu falei com vocês. Então, lá no material de vocês, terão aí outros exemplos aí, ele está bem completo aí, tem alguns exemplos aí. Espero que vocês tenham aproveitado e espero vocês na próxima aula. Até mais.